Agora, vamos dar sequência aí no nosso programa, mostrando, primeiro, antes de começarmos a falar do clássico, vamos começar mostrando os resultados de sábado e domingo do Campeonato Brasileiro. Acompanhe aí na tela os jogos, os resultados e a gente já volta para falar do clássico entre Corinthians e São Paulo. O jogo terminou 1-1. Acompanhe os resultados aí na tela. Tá aí, ó. Começamos no sábado com Bahia 2, Flamengo 3. Cara, foi um jogaço de bola. O jogo que o Bahia teve 2 expulsos, foram mais de 13 cartões no jogo. O Bahia reclama muito, foi um jogo muito polêmico esse daí entre Bahia e Flamengo. E o Bahia saiu na reclamação aí com a arbitragem. A arbitragem é essa que eu acho que foi o jogo que mais teve cartões aí no campeonato até agora e acredito que vai ser o jogo que mais tenha cartão, que teve cartões aí no campeonato. Jogo com muitos cartões, expulsões, então foi um jogo bem movimentado para quem assistiu Bahia e Flamengo, foi um grande jogo, o Flamengo acabou vencendo ali 3-2. Bahia que voltou, né, da Série B para a Série A e também faz um campeonato muito ruim, Bahia que está lá embaixo na zona, praticamente perto da zona do rebaixamento. Depois a gente vai mostrar a classificação do Campeonato Brasileiro na sequência do programa, depois vocês vão entender, mas o Bahia está lá embaixo. E ali depois nós tivemos, né, Fluminense 2, Cuiabá 0, um jogo que muitos achavam que o Fluminense ia golear, que o Fluminense ia bater fácil no Cuiabá, não foi, hein? Não foi, eu assisti esse jogo, acompanhei esse jogo do Fluminense, o Cuiabá teve muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, tá? Só que o Cuiabá perde muito gol, é uma equipe que também é uma das que vão brigar lá embaixo para não cair, mas perdeu muito gol o Cuiabá. E aí, quem não faz, toma, né? Aquele velho ditado, quem não faz, leva. E aí o Fluminense, com o seu elenco, com a sua força, acabou vencendo, fez o primeiro gol, depois fez o segundo e matou o jogo ali, dando números finais, entrando dentro desse G4. E aí o Palmeiras, né, que será que podemos chamar a decepção da rodada? Eu não sei se o termo decepção seria. É lógico que se o Palmeiras tivesse ganho, o Palmeiras seria o líder do campeonato, mas é questão de tempo para o Palmeiras assumir a liderança do campeonato, porque o cavalo paraguaio, como eu chamo o Botafogo, ontem já mostrou que não é tudo isso, né? Até que começou o jogo vencendo o Goiás de 1-0, na sequência a gente vai mostrar ali, porque o Atlético venceu o Inter por 2-0, e aí pode pular, Eric, por favor, os jogos de domingo, e ali a gente vai ver que o Botafogo perdeu, né, para o Goiás. Tá ali os jogos de domingo, o Botafogo perdeu para o Goiás de 2-1. O jogo do Botafogo tá ali, ó, embaixo do Grêmio, 2-1, o Botafogo saiu vencendo o jogo por 1-0, e aí o Goiás virou. E aí eu volto a falar, é um cavalo paraguaio o Botafogo, não vai se sustentar nessa liderança, e como eu falei, é questão de tempo o Palmeiras tomar essa liderança, né? E os jogos de domingo, só para a gente poder já falar aqui rapidinho, Vasco 0, Santos 1, para mim a grande surpresa, né, o Santos, o Vasco que vinha jogando bem, mesmo o Vasco estando lá embaixo também, perto da zona do rebaixamento, o time do Vasco vinha produzindo um bom futebol. E o Santos, que é um time que eu acredito que vai brigar lá embaixo, mostrou ontem uma qualidade, né? Mostrou força, mostrou superação e venceu o Vasco dentro de São Januário, que não é fácil. Então, méritos para a equipe do Santos, que deu um salto na tabela, enquanto o Corinthians, na zona do rebaixamento, né? Corinthians, esse que está aí, ó, Corinthians 1, São Paulo 1. A gente vai falar muito desse clássico agora na sequência para vocês, mas o Corinthians é lamentável, é triste, é vergonhoso assistir o Corinthians jogando, mas o São Paulo também não jogou lá essas coisas não, viu? Porque só se fala no Corinthians, lógico, por causa do momento, o time não vem, o time não ganha, o Luxemburgo ainda não conseguiu vencer, mas o São Paulo também não fez esse grande jogo, esse jogo maravilhoso. Muito pelo contrário, para mim o São Paulo foi até um time covarde, porque no pior momento do Corinthians, que o São Paulo teve oportunidade de ir para cima e tentar ganhar o jogo e quebrar o tabu, ficou tocando de lado. Joguinho de toque de lado, meu irmão. Aí o São Paulo dominou o jogo tocando para os lados, porque indo para cima, chutando, Cássio fazendo grandes defesas, não teve, mas a gente vai falar muito aí já do clássico. E aí só para dar sequência ali, ó, Grêmio 0, Fortaleza 0, Fortaleza que não perde há vários jogos,
e não perdeu, né? Só que também não vem ganhando. O Fortaleza agora vem numa sequência de empate, né? Empatou com o Corinthians, depois empatou lá com o São Paulo, jogando no Ceará, agora empata com o Grêmio fora, mais 3 grandes jogos para o Fortaleza, que também não perdeu. Fortaleza que do Vojvoda, que é um técnico também espetacular, faz um trabalho incrível no Fortaleza. Vojvoda dando sequência ao Fortaleza aí numa invencibilidade há mais de 10 jogos aí sem perder. E jogando bem, tá? Jogando bem, empatando, mas jogando bem. Então, parabéns à equipe do Fortaleza. E ali o Goiás 2-1 em cima do Cavalo Paraguaio Botafogo, nós já falamos aqui. E Atlético Paranaense 3, Curitiba 2, né? O Atlético que saiu perdendo para o Curitiba, virou o intervalo até com 1-0. E aí o Atlético virou para cima do Curitiba. Achei que o Curitiba pudesse ali ganhar sua primeira e dar uma resposta em cima de um clássico ainda do maior rival, mas não deu. O Furacão foi para cima, virou o jogo e continua lá afundando o Curitiba na zona do rebaixamento. E ali o lanterna do campeonato, a grande decepção aí o América Mineiro. O América Mineiro 0, Cruzeiro 4. América que, olha, cara, de verdade, com esse futebol, não dá nem para falar que o América Mineiro está priorizando a Copa do Brasil, porque o América Mineiro não tem elenco para tudo isso. Não tem elenco para tudo isso. Então o América Mineiro não consegue mesmo emplacar aí uma sequência de resultados positivos. Quando empata, que acha que vai dar uma esperança no jogo que joga em casa, toma 4 do Cruzeiro. Então muito difícil a situação do América, que está aí classificado para as oitavas da Copa do Brasil, mas com esse futebol é lamentável e o América é um dos sérios candidatos aí ao rebaixamento se não reagir no campeonato. E o América que não tem nenhum time ruim, tá? Ele nem tem um time ruim, ele tem um time bom. Eu sempre falo nos meus programas que o time do América não é ruim, mas eu não sei o que acontece com essa equipe que não consegue emplacar. E aí a gente já viu isso de algumas outras equipes na Copa do Brasil, né? No Brasileiro tá lá embaixo e na Copa do Brasil essa equipe conseguir mostrar um futebol diferente. Será que o América vai surpreender na Copa do Brasil? Não acredito, mas futebol tudo é possível.